Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cyrela Brasil Realty S.A., referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco Rafael Horn, CEO, e Miguel Mickelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da Cyrela, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, passo a palavra para o Rafael Horn, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos. No terceiro trimestre, continuamos observando uma dicotomia no cenário local. Por um lado, a atividade continua surpreendendo positivamente, o que podemos constatar a partir das frequentes revisões para cima das expectativas de crescimento do PIB. Por outro lado, o Banco Central do Brasil iniciou em setembro um novo ciclo de alta da taxa de juros no país, e houve no trimestre deterioração nas perspectivas de inflação e juros futuros. Nesses contextos, o setor segue em trajetória positiva. Diante desse cenário, conseguimos apresentar sólida performance operacional. Lançamos um VGV de 2,5 bilhões no período e chegamos a 4,7 bilhões lançados no ano. Nossas vendas atingiram 2,5 bilhões no trimestre e 5,8 bilhões no acumulado 2024, crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2023. Destaque para o desempenho do lançamento do trimestre, que se encontravam 62% vendidos ao final de setembro. Dessa forma, a velocidade de vendas consolidada da Cyrela atingiu 55%. É importante salientar que, mesmo com o crescimento do volume lançado, o estoque total da companhia não apresentou elevação. O resultado operacional se traduziu em ótimo desempenho financeiro. A receita líquida atingiu a marca de 2 bilhões no trimestre. Nossa margem bruta se manteve em patamares similares ao dos últimos trimestres, atingindo 33,3%. Apesar do crescimento da operação e dos números, as despesas se mantiveram controladas e dentro do planejado, gerando lucro líquido de 473 milhões, com margem líquida de 23,3% e ROI ajustado de 17,6%, que nos levou a superar o patamar de 1 bilhão de lucro já no terceiro trimestre do ano. Além disso, a companhia apresentou geração de caixa no período, reduzindo seu índice de endividamento líquido em relação ao patrimônio para 7%. Estamos atentos às mudanças de cenário local e global e seguimos confiantes na capacidade do nosso time de lançar projetos diferenciados para nossos clientes e apresentar bons resultados operacionais e financeiros. Agora, o Miguel vai comentar o nosso resultado operacional. Obrigado, Rafa, e bom dia a todos. No slide 4, iremos comentar os lançamentos da Cyrela. No terceiro trimestre, lançamos 15 novos projetos com VGV de 3,1 bilhões de reais, 44% acima no trimestre do ano anterior e 114% maior do que o segundo trimestre de 2024. A participação Cyrela no volume lançado foi de 82% e, excluindo permutas, o volume lançado foi de 2,5 bilhões no trimestre. No slide 5, nós destacamos o lançamento Casa Gabriele by Cyrela na cidade de São Paulo. Ele tem VGV de 323 milhões de reais, foi lançado em julho e ao final de outubro tinha apenas 2 unidades em estoque.
Passando ao slide 6, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No trimestre, as vendas contratadas alcançaram 3,4 bilhões de reais, 41% superior ao mesmo trimestre do ano anterior e um aumento de 35% em relação ao último trimestre. A participação Cyrela no volume vendido foi de 79%. Excluindo permutas, as vendas atingiram 2,5 bilhões no percentual companhia. No slide 7, vamos falar da nossa velocidade de vendas. O VSO dos últimos 12 meses da companhia foi de 54,9%. Observando velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos que nós lançamos nesse trimestre já foram 62% vendidos no próprio TRI. No slide 8, vamos falar do estoque total da Cyrela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou 8,7 bilhões de reais. No percentual companhia, o estoque totalizou 6,6 bilhões de reais. A movimentação do estoque pode ser vista no gráfico que está à esquerda do slide. No slide 9, detalharemos o estoque pronto. Nesse trimestre, vendemos 19% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto apresentou estabilidade em relação ao trimestre passado, totalizando 1,3 bi e 1,1 bi no percentual Cyrela. No slide 10, vamos falar sobre entregas. Nesse trimestre, a Cyrela entregou 9 projetos, totalizando um VGV correspondente a 1,1 bilhão de reais na data dos lançamentos dos projetos. No acumulado do ano, foram entregues 25 empreendimentos, com VGV de 2,9 bilhões de reais. No slide 12, vamos falar sobre os resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu 2 bilhões de reais no trimestre, 25% superior ao mesmo trimestre do ano passado e 9% acima do segundo TRI desse ano. No acumulado do ano, a Cyrela reportou 5,5 bilhões de reais de receita, 20% acima do mesmo período do ano passado. A margem bruta reportada no terceiro trimestre foi de 33,3%, comparada a 33,5% no mesmo trimestre de 2023 e 32,9% no segundo TRI desse ano. No acumulado do ano, a margem bruta apresentada foi de 32,6%. No slide 13, falamos sobre lucro líquido e rentabilidade. Apresentamos no trimestre um lucro líquido de 473 milhões de reais, comparado ao lucro de 251 milhões de reais no terceiro TRI de 2023 e 412 milhões de reais no segundo TRI desse ano. O acumulado do lucro no ano até agora foi de 1,2 bi, que é 66% acima do mesmo período de 2023. No trimestre, o nosso Return on Average Equity, medido como lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo nosso PL médio no período, foi de 17,6%. No slide 14, falamos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 5,4 bilhões de reais. Com a posição de caixa de 4,7 bilhões de reais, o nosso endividamento líquido foi de 670 milhões de reais. Do total da dívida bruta, 86% é de longo prazo. O nosso endividamento líquido em relação ao PL alcançou 7,1% nesse terceiro trimestre. No slide 15, falamos sobre geração de caixa. No terceiro trimestre de 2024, tivemos geração de caixa de 129 milhões de reais, comparado a uma geração de 7 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado e um consumo de caixa de 61 milhões de reais no segundo TRI desse ano. No ano, a geração de caixa totalizou 198 milhões de reais, comparado a um consumo de caixa de 7 milhões de reais apresentado no mesmo período de 2023. Bom, agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e nome da companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, senhor Igor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Aqui 2 pontos. Como vocês estão vendo, né, a falta de recurso aí de funding da poupança afetando tanto a Cyrela quanto o setor, né? Quais potenciais impactos aí que vocês estão mapeando, né, ou sentindo?
E o segundo ponto é se dá para pensar, né, num cenário de crescimento para o ano que vem, mesmo nesse contexto, né, de funding mais apertado da poupança e inflação um pouco mais elevada. Bom dia, Igor. Obrigado pela pergunta. De fato, a questão de funding, embora ela apresente um desafio estrutural, a gente sabe que a tendência de recursos de poupança, etc., para longo prazo não é boa, a gente não sentiu impactos aqui agora no curto prazo. A gente teve nesse trimestre pequenos aumentos de taxa, na ordem de 30 bips em alguns bancos, e tivemos medidas mais restritivas no crédito SBPE por parte da Caixa Econômica Federal. É importante destacar que dentro do nosso público Cyrela e Living, mais ou menos 53% dos clientes que tiveram solução financeira nesse ano contrataram financiamento imobiliário, e desses, 15%, mais ou menos, tiveram uma necessidade de contratar o financiamento com LTV superior a 70%. Então, esse seria o público impactado, é cerca de 8% da nossa base de clientes Cyrela e Living com a nova medida da Caixa Econômica Federal. Mas é importante destacar que outros bancos privados continuam praticando LTVs acima de 70%. Então, até o momento, a gente não viu impacto de curto prazo por conta dessas medidas, e mesmo com a pequena elevação de taxa de juros que nós vimos, os nossos clientes têm conseguido contratar com boas condições, a aprovação tem sido rápida e a gente até o momento não viu qualquer impacto. Eu acho que ainda é cedo para falar sobre pipeline do ano que vem e perspectiva de crescimento, de lançamentos, etc. Mas o que eu posso te dizer relacionado à tua pergunta é que nós não acreditamos que esse cenário de funding mude alguma coisa na nossa estratégia para o ano que vem. É claro. Obrigado, Miguel. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, Rafa, Miguel. Obrigado aqui pelo call. Então, a primeira pergunta é sobre Land Bank, né? No TRI, vocês escrituraram 14 novos terrenos com potencial de 5,6 bi. Então, como é que está o ambiente nesse mercado de terrenos? Se vocês estão encontrando talvez menos competição com essa subida de juro e um acesso mais difícil a crédito PJ, né? Tanto no MAP quanto no Minha Casa Minha Vida. E se dado esse land bank parrudo, vocês vão acelerar o lançamento em 2025. E a segunda sobre a Cashme, a gente viu que o resultado, pelo menos no resultado financeiro dela, a contribuição foi 50 milhões positiva, aumentou no tri contra tri. Também falar um pouco dessa operação, se talvez esse SPPE super mais escasso e PJ também mais difícil, facilita até o business da Cashme, né? Dado que ela é uma solução para esse funding mais tradicional. Obrigado. Fala, Mazinho, tudo bem? Até pegando o gancho aqui na pergunta do Igor e respondendo para você, a gente não trabalha pensando em crescimento, qual o volume do ano que vem, a gente trabalha do jeito que a gente sempre trabalhou, a gente é terreno a terreno, gostamos, não gostamos, tudo bottom up. Sempre foi assim, quando a gente fazia 4 bi era assim, agora que lançamos um pouco mais é assim, não mudou nada. A gente nunca falou, vamos sair de 4 para 5, vamos sair de 4 para 6, a gente não está preocupado com isso aí, não. A gente gosta de terreno, compra terreno e vê o que dá, né? E olha se tem caixa para comprar. Então, não sei, a grade do ano que vem está boa, a gente gosta dela, é uma grade bastante boa, agradecendo, graças a Deus, muito boa. Ano que vem tem uma grade muito boa, então a gente está feliz com o terreno que a gente tem dentro de casa, já tem uma grade para o ano que vem, é uma grade que a gente gosta bastante. Não estamos pensando em crescimento, no crescimento, a gente não pensa assim, a gente é bottom-up e é 100% bottom-up mesmo. Ou seja, a nossa grade para o ano que vem está pronta. Ou seja, pode ter crescimento? Pode não ter, a gente está preocupado com isso. O que a gente está sempre preocupado é sempre só duas coisas. Tá? A gente está preocupado em melhorar o ROI da companhia, né? A gente tem focado bastante nisso.
Graças a Deus estamos num movimento bom de ROE, né, finalmente chegando aí no patamar que a gente buscava há algum tempo, né? A gente acha que está para melhorar um pouquinho, talvez não, mas finalmente cruzamos uma barreira que para nós era importante. Por isso a gente se preocupa sim, a ROI para nós é muito importante, volume não é. E a segunda coisa que a gente se preocupa muito é deixar nosso cliente feliz. Então a gente trabalha bottom-up, gostamos do terreno, não gostamos, a ROI está no caminho certo sim ou não, e nossos clientes estão satisfeitos, felizes, surpresos com o que a gente está entregando para eles. É assim que a gente trabalha e se Deus quiser vai continuar trabalhando assim. Sobre cash me, Mazinho, você perguntou. Na verdade, o funding do SBPE não interfere, tá? A gente não financia muito cliente para aquisição, tá? A gente até faz um pouquinho disso, mas não é, o core business da Cashme não é esse, tá? Então, é mais o home equity tradicional, onde o cara já tem a sua unidade quitada, e aí não tem nada a ver com o SBPE. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o fundo de poupança não tem nada a ver com o crescimento da Cashme, sim ou não, tá? Claríssimo, obrigado, Rafa. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafa. Bom dia, Miguel. Do meu lado aqui são duas. Queria entender inicialmente como que está a saúde dos projetos a serem entregues pela Cyrela agora em 2025, né? Como que está a LTV, qual que é o percentual das unidades que estão sendo vendidas nessas safras? E nesse cenário, o que a gente consegue ter de expectativa de geração de caixa e distribuição de dividendos para 25? Essa é a primeira parte. E a segunda é entender melhor como está a cabeça de vocês, assim, qual que é o maior risco para 2025 para a Cyrela? Né? É o cenário macro piorando, é competição, é custo, é capacidade de repasse? O que hoje assim mais tira o sono da companhia pensando em 25? Obrigado. Bom dia, Tainan. Obrigado pela pergunta. Falando aqui sobre a parte de repasse, percentual vendido e pago, a nossa safra de entrega 2025, no final do terceiro TRI desse ano, ela estava 89% vendida e 45% paga. Dentro desse número, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que tem um percentual pago um pouquinho mais alto, mas ainda assim a média entre Cyrela e Living não fica muito distante disso, deve ficar 43%, 44%. Então a gente tem uma safra bem saudável, tanto do ponto de vista de comercialização, quanto do ponto de vista de LTV. Com relação ao cenário macro para 2025, eu vou deixar o Rafa responder. Eu acho que o grande risco para 25 é o Brasil, né? Acho que o risco é o Brasil. O risco é o fiscal, o risco é o patamar de juros, o risco é a economia desacelerar muito, né? Eu não acho que o setor está fácil, tá? Eu acho que o setor o Brasil nunca é fácil, né? Então o Brasil não está fácil, e, né, tem concorrência, tem concorrente, o juros está alto, então nunca é fácil e risco sempre tem. Graças a Deus a gente tem conseguido surfar bem esses últimos 2, 3 anos, mas de novo, uma desaceleração de PIB acentuada, é sempre um risco e a gente está sempre medindo esses riscos e nossa vida nunca é tranquila. Então a gente está sempre dormindo mal e sempre preocupado. Não, tá bem claro. Aqui, acho só um ponto que não foi coberto aqui, se puderem dar um pouquinho de cor em geração de caixa e distribuição de dividendos para o próximo ano. Tá, só voltando, ou seja, você perguntou de risco de repasse, risco de construção, eu não acho que esses são os maiores riscos, não, tá? Os riscos são sempre macro, né? O resto acho que dá para a gente se virar. Tua segunda pergunta qual foi? Desculpa. Agora você perguntou mais uma, qual foi? Opa, era voltando em geração de caixa, né, nesse contexto de repasse para 25, como é que está a expectativa de caixa e dividendo? Miguel vai falar isso. Tainan, com relação à geração de caixa para o ano que vem, ainda é bastante incipiente, porque nós não temos o planejamento de vendas projeto a projeto, e também sempre importante destacar que compra de terrenos pode fazer uma diferença muito grande nesse número, mas a gente está vendo agora para 2025 uma geração de caixa, eu diria na ordem, um range entre 300 e 500 milhões de reais, e ainda muito cedo para falar de dividendos. Com relação a dividendos, a gente pode
A gente vai discutir agora, no final desse ano, temos uma reunião de conselho no início de dezembro, e a gente vai discutir a possibilidade de um pagamento de dividendo extraordinário para esse ano, um volume relativamente pequeno, mas vamos discutir, dado que a operação tem tido uma boa performance de geração de caixa. Para o ano que vem ainda muito cedo, vai depender de muitas variáveis que ainda tem muita incerteza. Não, tá bem claro. Obrigado, pessoal. Bom feriado, bom final de semana. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Do nosso lado aqui são duas também. A primeira, em relação à Vivaz, assim, queria ver com vocês, né, qual que é o patamar aí de margem que estão enxergando, margem bruta e ROI para o segmento, e, enfim, qual a perspectiva, né, nessas duas partes aí, olhando para 2025, aí dado os desafios no lado de custos. E a segunda, em relação à Cashme, né, voltar um pouco no ponto da Cashme, talvez de uma outra forma, mas entender como vocês têm visto aí a evolução do business, né, o nível de exposição de equity que vocês têm tido que fazer aí nas novas originações, pré-pagamento, enfim, se está dentro das expectativas e como que vocês enxergam aí também olhando para frente. Obrigado. Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. Vou começar aqui falando de Vivaz. A gente tem visto uma melhora na nossa performance no segmento. Esse ano nós tivemos lançamentos muito bem sucedidos. Esses lançamentos eles têm uma margem bruta mais próxima ao range médio da margem bruta da companhia, ou seja, um patamar ali próximo a 32%, 33%. É claro que a gente ainda tem bastante backlog de projetos com margens menores, por isso a nossa margem bruta do segmento Vivaz ela ainda está um pouquinho abaixo de 30%, mas a gente vê uma tendência de melhora. Com relação ao ROE, a gente tem conseguido ser eficiente na operação, e a gente imagina que a Vivaz vai ter um ROE bastante substancial, principalmente com esse incremento de margem bruta que nós vamos ter e o crescimento que a operação teve ao longo desse ano. A gente não dá os ROEs abertos, né, por segmentação, mas a gente imagina assim, um crescimento. A gente acha que o ROE da Vivaz ele tende a ser substancialmente acima do ROE da companhia. Sobre Cashme, Cashme tem um PL mais ou menos de uns 500 pau, né, varia um pouquinho, tem a barriga, não barriga, mas é por aí, uns 500 pau, às vezes vai para 600, depois volta, mas é em torno de 500 pau. O ROE está chegando perto de onde a gente quer, deve ser uns 16 esse ano, a gente acha que dá para subir um pouquinho ainda. E é uma operação legal, mas é um nicho, não é fácil, tem muita competição, então não é um business que a gente consegue crescer 30% ao ano, né? Mas é uma operação que dá seu resultado, está dando um bom resultado, a gente sabe o que está fazendo, a máquina, né? A nossa máquina lá está bem instalada, então é um business legal que a gente conhece, temos 7 anos já, conhece, confia, mas é um nicho, tá? Não é um negócio que nós vamos ter 10 bi de carteira em algum momento, tá? Então, acho um negócio legal, um ROI bom, crescendo, mas é um nicho e não é fácil crescer nesse negócio, a gente não espera grandes crescimentos, mas espera continuar ganhando um dinheiro razoável aí, um ROI razoável. Tá claro. Obrigado, Rafael. Miguel, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendi, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Tia Rafa, Miguel, 2 tópicos aqui do nosso lado, tá? Primeiro, não sei quanto que vocês conseguem abrir aqui para a gente, mas sobre o Vista Money, né? Devem dar um pouco mais de cor aí sobre esse lançamento, como que foi a recepção dos corretores aí no meeting, o que vocês estão esperando, né, em termos de precificação, se está em linha com a viabilidade ou até acima, e também do lado de demanda, né, o que vocês estão sentindo em termos de demanda nesse primeiro momento. E a segunda pergunta é mais sobre margem bruta no consolidado mesmo, né, vocês até comentaram no release que a recuperação de margem está sendo puxada aí pelos novos lançamentos, então eu queria entender como que vocês estão vendo, né, a margem bruta dessa nova safra de projetos,
comparado com as safras legado, e o que dá para esperar aí em termos de tendência, né? Essa margem bruta deve crescer mesmo em um cenário aí de INCC um pouco mais alto. É isso, obrigado. Bom dia, Elvis. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação ao projeto Vista Armani, a gente não gosta de comentar individualmente sobre projetos, e esse projeto ele ainda nem teve o lançamento, né, comercial, etc. Então, é um projeto muito especial que nos enche de orgulho e do qual a gente gosta muito, mas a gente não pode comentar muitas informações específicas ainda, até porque não é o nosso perfil de comunicação, né? Com relação à margem bruta, a gente tem atualmente a nossa safra de lançamentos de 2024 está com uma margem bruta próxima a 34%. Essa margem bruta é muito semelhante à margem bruta dos lançamentos de 2023, e essas duas safras têm margem bruta superior a 2022, por exemplo, que tem uma margem bruta ali na casa de 32,5%. Então, a gente tem visto uma certa estabilidade nas margens brutas dos nossos projetos. É claro que dentro dos projetos tem muita volatilidade. A gente tem projetos com margens brutas abaixo de 30 e tem outros com margem bruta próxima a 50, algumas vezes, né? Mas a média das safras, ela tem ficado nesses patamares aí. Então, a gente entende que o melhor range para vocês estimarem a nossa margem bruta para frente, pensando em 25 e para frente, é esse range aí de 32% a 34%, mais ou menos. Faz já algum tempo que a gente não tem saído muito dessa faixa. Sobre o Vista, o que o Miguel falou, a gente não vai falar muito, mas a nossa expectativa aqui, a gente está bem animado com esse projeto, tá? A gente vive com esse tipo de projeto. Quando dá para fazer um desse, a gente, nosso time aí de artistas aí, e quando tem uma dessa aí é onde o talento se junta com o potencial, né? Então, ou seja, né, não basta ter talento, precisa poder ter pista, né? E quando tem pista é o que a nossa turma gosta. Então, o nosso time está muito empolgado com esse projeto e vamos trabalhar e torcer aí para ser um grande sucesso. Mas a nossa expectativa aí, o nosso ânimo é bastante positivo. Tá ótimo, Rafa, Miguel, ficou bem claro. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Orengo, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Tem uma pergunta simples, né? Queria ver se vocês podiam passar para a gente um update com relação ao mercado do Rio de Janeiro. Notei que vocês aumentaram um pouquinho na exposição do Land Bank lá. Então, queria entender como vocês estão vendo esse mercado, e se vocês pudessem também dar uma cor, dado a aparente melhora do mercado, se vocês têm alguma expectativa de colocar para trabalhar aquele Land Bank antigo lá do Rio de Janeiro que vocês têm ainda no balanço, aqueles que foram comprados lá em 2014. Seriam essas minhas perguntas. Obrigada. Fala, Fanny, tudo bem? A gente acha que o Rio de Janeiro é a nova Suíça, é a próxima Suíça. Então, é brincadeira. Acho que o Rio de Janeiro é difícil, é muito difícil o Rio de Janeiro. Então, entra terreno, sai terreno, é circunstancial, tá? Mas não tem nada, de novo, nós não estamos animados nem com o Brasil, nem com nada. Nós não estamos animados nem com o Brasil, nem com o Rio de Janeiro, nem com o futuro. A gente não se anima, né? É tudo duro e tudo é difícil. O Rio de Janeiro é uma praça bem difícil. O último ano talvez foi um pouquinho melhor, mas é uma praça muito difícil. Isso aí não dá para ver pelo Land Bank que entra e que sai, se nós estamos animados com o lugar ou não. Isso é circunstancial, é uma oportunidade para cá, para lá, e a gente acaba comprando muito terreno no ano e pode ter esse tipo de variação. Mas não tem nada, não estamos animados nem com o Brasil e muito menos com o Rio de Janeiro. É uma praça importante para nós, obviamente, né? Nós estamos lá há 25 anos e vai continuar sendo importante para nós. Isso não quer dizer que nós estamos animados com a cidade. Os nossos projetos, obviamente, a gente gosta muito do nosso time, confia muito no nosso time, confia muito nos nossos projetos, mas é uma questão micro e não uma questão macro. Se os terrenos de 2014 já estão, se nós vamos lançar eles em breve ou não, a resposta depende. Depende de muita coisa ainda, não sabemos, né? Tem possibilidade de mudança lá de zoneamento, de gabarito, de um monte de coisa, então ainda tem muita incerteza. Então, a resposta é não sabemos.
Tá ótimo. Beleza, Rafael, obrigada, viu? Nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Caldeira, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço para fazer uma pergunta aqui. Eu queria pegar um pouquinho de vocês, como que vocês estão vendo a dinâmica de competição por terrenos na ponta e como que vocês estão tratando isso dentro da companhia em termos da perspectiva de caixa. Não sei se vocês puderem comentar tanto do ambiente competitivo, se vocês estão vendo competição para comprar terreno por algum tipo, terreno maior, terreno menor na ponta, seria interessante. E se caso vocês estiverem vendo uma competição menor, como é que vocês fazem esse balanço entre aproveitar que vocês estão numa posição um pouco mais robusta e outperformando um pouco o resto do mercado para botar um pouco mais de terreno para dentro de casa? Vocês estão encontrando oportunidades boas? Uma cor nesse sentido seria legal. Muito obrigada. Então, de novo, a gente não se empolga muito, não, tá? Eu acho que a gente está sim conseguindo oportunidades boas, porque o nosso filtro é alto e porque a gente fala muito não, né? Então, o que passa a gente gosta muito, né? O que finalmente é comprado e aprovado a gente gosta muito. Então, acho que estamos comprando bons terrenos. A gente gosta muito do que a gente tem comprado. Competição é sempre muito dura, tá? Sempre tem competição. Eu acho que a baixa renda tem ainda mais competição, né? Acho que a baixa renda tem mais competição ainda do que o médio e alto. Mas todos são difíceis, todos são duros. Se a gente vai começar a comprar mais, questão de concorrência, aí a resposta é não, tá? A gente tem uma verba fixa, a gente leva bem a sério a nossa verba, a gente não passa da verba, a gente não gosta de novo. A gente tem o nosso covenants, nosso sanity checks, para a gente não se empolgar muito. Então, a gente vai ter uma verba limitada para terreno e é dentro dela que a gente faz o nosso filtro, nossa curva forçada, para ver o que passa. E a gente não pretende, por questões macro, micro, competição, falar, não, tem muita oportunidade, vamos vamos multiplicar por 1,3 a verba, 1,4, 1,5. Não é assim que ele funciona, a gente tem a verba, essa verba é sagrada e nós vamos manter ela. Super claro, Rafa. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Obrigado pelo espaço. Eu tenho uma pergunta. Eu queria entender um pouco melhor com vocês como que está o mix de clientes que vocês têm observado no ano, que estão comprando os produtos principalmente de mais alto luxo. Vocês têm visto alguma tendência diferente? E a gente tem ouvido falar bastante também das outras empresas que está tendo uma quantidade relevante de clientes fora de São Paulo comprando os imóveis de mais luxo. Queria entender como que está isso nos produtos da Cyrela. Obrigado. Eu não acredito muito nessa tese, não, tá? De novo, não sei quais empresas falaram e, obviamente, que quem falou é porque percebeu isso no seu mix, tá? Mas não vamos lançar o prédio achando que 35% dos moradores é de fora de São Paulo. Não vamos fazer isso, tá? Então, sei lá, o mix de cliente é o mesmo sempre. Tem um cliente de baixa renda, tem um cliente de média renda, média alta, alta. De novo, a nossa gama é muito variada. O que a gente está ofertando é para todos os públicos, né? Nós temos um apartamento de R$200 mil, nós temos um apartamento de 15 milhões de reais. No meio tem de tudo. Então, tá todo mundo lá. De novo, eu não tenho nada de muito objetivo para te falar. Nós temos todos os tipos de clientes. Mas a tese de vender unidades para fora de São Paulo não é uma tese que a gente compra essa tese. Ou seja, comprar quer dizer o seguinte, não compraremos um terreno achando que 35% de quem vai comprar é de fora de São Paulo. Me parece que o risco-retorno desse negócio aí é assimétrico. Não, perfeito, ficou super claro. Obrigado, meu bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do IBBA. Por favor, pode prosseguir. Senhor Daniel, por favor, pode prosseguir. Opa, estão me ouvindo agora? Acho que agora foi, né?
Obrigado, perdão, eu estava falando aqui, mas não tinha saído. Obrigado pelo call. Também são duas perguntas. A primeira é tentar abordar um pouco mais a questão de alocação de capital. O Rafa comentou já um pouco a respeito da visão bottom-up de vocês, que está certíssimo. Eu queria só entender um pouco mais como é que essa visão bottom-up ela se compara também, inclusive, com um buyback, né? Sem dúvida nenhuma, a TIR dos projetos está muito interessante, mas papel abaixo de uma vez book value, você também tem uma TIR interessante no seu próprio papel. Só para entender como é que você pensa a alocação de capital, o risco implícito no projeto marginal versus o que você tem na sua companhia nos projetos em andamento, dado o nível de preço. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é tentar entender um pouco com vocês, um pouco de dinâmica de custos. Se tem alguma coisa que está pressionando um pouquinho mais vocês, alguma coisa. Mão de obra, entendo que sempre foi o problema, sempre será, mas mais para entender se vocês estão vendo se materiais está apertando um pouco mais, se isso é uma preocupação. São essas perguntas. Obrigado e bom dia. Bom dia. Eu acho que nossa cabeça atualmente diria que é um pouco, ou seja, se sobrar dinheiro, acho que nossa cabeça hoje é mais para dividendo do que a recompra. E aí quem quiser recompra. Mas é uma questão circunstancial, né? Em 2014 ou 2017 nós fizemos recompra. Hoje eu acho que nossa cabeça sobrar um pouquinho mais de dinheiro, a gente pagaria um pouquinho de dividendo, mas pode mudar, tá? Mas de novo, a gente não está animado com o Brasil, mas o nosso steady state aí de compra de terreno ele não é pequeno, né? Então, ou seja, se sobrar dinheiro, eventualmente a gente vai pagar algum dividendo. A gente adora pagar dividendo, tomara que a gente consiga. Mas não é que está sobrando dinheiro, não é que nós estamos nadando em rio de dinheiro aí, que nós temos bilhões aí para debater entre recompra ou dividendo. Acho que, de novo, a gente adoraria poder pagar dividendos vultosos, do jeito que a gente fez em alguns anos aí, talvez 18, 19, 20, não lembro agora exatos anos, mas a gente pagou bastante dividendo naquela época. Eu acho que agora, de novo, eu quero ter esse problema aí, tá sobrando e nadando em caixa para dividir para pagar um mega dividendo. Infelizmente não estamos com esse problema hoje. Nós estamos discutindo aí pagar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é pouquinho, tá? Não é bilhão. É mais legal quando a gente discute pagar bilhão de dividendo, que não é o caso agora, infelizmente, tá? Sobre mão de obra, acho que mão de obra que você falou muito bem, mão de obra no Brasil é sempre um problema e vai ser sempre um problema, o Brasil está aquecido. Então, sim, é um problema bem sério, falta mão de obra, falta empreiteiro, falta tudo, como sempre, quando o Brasil aquece, falta tudo. Então, mão de obra é um problema, sim. A gente leva isso bastante em consideração ao fazer qualquer coisa e tudo que a gente tem feito, levando isso em consideração. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Acho que material piorou também, né? Material pelo dólar andando, inflação andando, material piora. Então, de novo, não achamos que é caótico, que é descontrolado, que está fora do controle, mas o cenário não é um cenário de céu de brigadeiro, não, tá? Mão de obra apertada e dólar subindo é sempre ruim para preço de material e sempre tem pressão em materiais também. Então, de novo, estamos com frito peixe e olho gato, né? Não tem nada, não tem descanso. Certo, Rafa, obrigado. Se me permite só o follow-up, você comentou se sobrar dinheiro, mas só para entender, o sobrar dinheiro ele leva em consideração também o que você está comprando de terreno já atualmente, né? E pelo que a gente entende, tem uma aceleração do volume de compra de terreno sendo feita. Então, é só mais para entender esse ponto. E o Miguel comentou antes de 300 com 500 milhões de geração de caixa, possivelmente por ano que vem, mas para entender se isso aqui também envolve essa aceleração de compra de terreno e se envolve alguma venda de participação em alguma das subsidiárias também. Não, então, de novo, eu não acho que nós estamos acelerando em terreno, mas é que o volume atual, sem aceleração, ele já consome muito dinheiro, né? Então, não estamos acelerando, mas o patamar atual da companhia de dispêndio de caixa em terrenos, ele não é baixo. Então, por isso que não sobra bilhão, isso que eu estou dizendo, tá? Mas não estamos acelerando, estamos mantendo o nosso patamar aí meio que de cruzeiro. Grosso modo, tá? Nós estamos no nosso cruzeiro. Só que sai muito dinheiro. Então, e não estamos considerando nessa conta aqui venda de participação de subsidiárias. Perfeito, está ótimo. Obrigado, senhor. Bom dia. Para 100, 200 milhões, não
É muito dinheiro, mas não é expressivo para o PL da Cyrela, né? Quando a gente, ou seja, um dividendo adicional de porte é pagar 500 pau, 1 bilhão, aí é dinheiro, né? Pagar 100 milhões para cá, para lá, não é material para ninguém, né? Não é material para o minoritário para um PL de, sei lá, 7 bi, né? Então é isso que eu tô tentando dizer, né? Tá claríssimo. Perfeito, Rafa. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Morgan, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Duas perguntas rápidas. Primeiro, para o Miguel, se ele pudesse comentar um pouco ali da linha de outros dentro da equivalência patrimonial, né? Uma linha que veio acelerando esse ano, contribuindo para resultados. Só entender se, de novo, é um mix ali de várias SPEs ali de equivalência que ajudaram, se teve alguma coisa mais específica agora no terceiro TRI. E a segunda pergunta é sobre eventos subsequentes, né? Geralmente a Cyrela até falava, teve venda de ação de Cury, né? X ações, né? Esse TRI não teve esse anúncio, então eu imagino, obviamente, que não teve venda, né, de ação de Cury, mas entender se a cabeça, dar um pause, enfim, do que vocês puderem comentar também, que esse também é um assunto que é sensível. Obrigado, gente. Bom dia, Mota. Obrigado pelas perguntas. Com relação à equivalência patrimonial, dentro do outro, nós temos desde SPS com parceiros que fazem a gestão. Nós temos outras JVs, né, não listadas, menores. Na verdade, temos uma outra JV não listada menor. E a gente tem projetos, até mesmo nossos, nos quais a gente tem sócio, mas por acordos societários a gente não tem o total controle, então a gente não pode fazer a consolidação, daí elas ficam na equivalência patrimonial. Essa linha, claro, tem alguma volatilidade, porque depende das evoluções desses projetos, né? Dessas SPEs específicas, mas o número que nós tivemos nesse trimestre está dentro aí de um range que a gente considera normal. O maior crescimento dessa linha de equivalência patrimonial no trimestre, ele veio mesmo, na verdade, das 3 JVs listadas, né? Cury, Plano e Lavie, as 3 apresentaram um resultado muito forte. Com relação a eventos subsequentes, não houve qualquer venda de ações de qualquer subsidiária nossa desde o encerramento do trimestre, desde o dia 30 de setembro. Então, não houve qualquer venda que modifique a situação patrimonial que a gente tem na data da demonstração financeira. Perfeito. Obrigado, Miguel. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Horn para as considerações finais. Obrigado a todos aí pela atenção. Vamos continuar trabalhando aí para, se Deus quiser, apresentar os resultados. Como eu falei aí, o Brasil acho que é sempre difícil, não dá para se animar muito. A gente tem que ter sempre a disciplina de não nos animarmos muito, né? É uma disciplina muito importante para nós. E por último, né, eu acho que graças a Deus aí a gente conseguiu chegar num patamar de ROE que acho que justifica ou que representa melhor o trabalho que o nosso time tem feito. Né, a gente tem dado bons, a gente tem tido bons desempenhos aí ao longo dos últimos, sei lá, alguns anos. Nosso time acho que tem trabalhado muito duro, com muito esforço e estava difícil de chegar para o balanço, né? Sempre por algum motivo não chegava. Acho que é merecido para o time aí ver esse ROE aí sendo finalmente publicado e divulgado. Eu queria aproveitar aqui só para dar parabéns aqui para todos os nossos colaboradores, tá? ROE bom é sempre um bom sinal, né? Um sinal que o trabalho está sendo bem feito. A gente não trabalha por isso, mas a gente trabalha por prazer, a gente trabalha para satisfazer cliente e para ter algum significado na vida, mas o sinal que o ROE está vindo é sempre bom, então eu queria dar parabéns aí para todo o nosso time aí, todo o seu empenho. O pessoal dedica corpo, alma, às vezes mais do que a alma para fazer acontecer, então parabéns para todos aí, sem vocês, aliás, foram vocês que fizeram esse resultado. Então parabéns aí para todo o nosso time e que Deus possa nos abençoar aí para que o nosso time continue poder mostrar o seu talento aí, que o Brasil nos ajude aí também, se Deus quiser, tá bom? Obrigado, a gente se vê no próximo call. Obrigada. A conferência de resultados da Cyrela está encerrada.
Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores, através do e-mail ri@cirela.com.br. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia.